Olá, hoje respondendo a inscrita que pediu roupinha para boneca pequenininha. Eu não tenho mais bonecas para mostrar o tamanho dela, mas você vendo esse modelo, você consegue adaptar para qualquer tamanho de boneca também. Quem faz trabalhos assim com boneco, usa pouquíssima linha e sempre tem clientes querendo modelos diferentes, trabalhos diferentes. Essa eu vou dar uma sugestão de um vestidinho. Depois você cria outros modelos em cima e vai ter sempre trabalho para fazer com tricô e usando pouquíssima lã. Aqui eu vou usar uma lã média, na regulagem 7. Comecei com 44 pontos, linha de outra cor e um fio de separação. Esse vestido vai ser feito atravessado, então eu preciso começar com linha de outra cor para depois terminar em linha de outra cor e costurar em ponto invisível para não ter nenhuma emenda. Coloco dando uma sobra de fio, já aproveitando para a costura. Fiz 4 carreiras. Agora vou deixar o carro em suspenso. Suspender todas essas agulhas, menos as últimas 4. Faço 2 carreiras, baixo 4 agulhas. Mais 2 carreiras, baixo 4 agulhas. E assim eu vou fazendo até 12 agulhas restantes. Terminei com 12 agulhas aqui, agora começo levantando novamente, de 4 em 4, até chegar no final. Sobraram 4 aqui embaixo, tiro do suspenso. Faço 3 carreiras com todas as agulhas trabalhando. Aqui eu vou fazer um enfeite para ficar mais gracioso o entremeio, uma dessas pregas e a outra. Vou levar um ponto para o lado, fazendo um furinho a cada 3. 3 agulhas, uma é furadinha. Somente na parte da saia. O furinho, fiz uma carreira. Aqui eu preciso fazer um buraquinho para a manga, para passar o braço. Deixo 2 agulhas, levo um ponto para fora. Próximo ponto, também eu vou levar para fora. Pego 2 pontos no transportador e levo para dentro. Aqui ficaram, então, 4 agulhas sem ponto. No caso de uma boneca pequenininha, eu consigo fazer dessa forma. Faço uma carreira para a esquerda. Desmancho esses 2 primeiros pontos aqui que a máquina trabalhou. Chamo essas agulhas todas para cima e vou enlaçar para fazer o começo do ponto. Os 2 últimos eu teço. Assim eu tenho uma cava que pode ser feito depois uma manguinha ou deixá-la assim com manga curta. Chamo todas as agulhas para cima
menos as últimas 4. E começo novamente um babado aqui embaixo. De 2 em 2 carreiras, baixo 4 agulhas. Se quiser a parte da saia mais rodada, ao invés de 4 em 4 agulhas, faz a cada 3. Até sobrarem 12 agulhas. E começo erguendo novamente até sobrarem 4 aqui embaixo. Tiro do suspenso. Três carreiras. E faço o furadinho na mesma agulha. O furadinho aqui é opcional também, mas eu acho que dá uma graça. Dá um charme especial. No lado de cima, diminuo um ponto para fazer o detalhe do decote. Se quiser fazer decote reto em cima, também não faz muita diferença. Uma carreira, mais um ponto diminuído. Chamo todas as agulhas para cima, menos as últimas 4. Carro em suspenso. E assim eu vou fazendo novamente uma dessas partes em carreiras encurtadas. Diminuí 3 pontos para o decote, agora preciso aumentar, porque eu cheguei na metade. São 9 carreiras até a metade, mais 9 para dar a outra parte da frente. Então, se eu diminuir 3 pontos, aumento 3 pontos também. E de maneira que fique formando um acabamento também nesse decote, para não precisar fazer crochê. Faço o furadinho.
E começo novamente carreiras encurtadas. Cheguei em 4, tiro do suspenso. E assim eu vou fazendo a cada 4 agulhas essas elevações, ele vai formar uma saia com um tipo de ondulado embaixo. Furinho novamente. Se não quiser fazer o furinho, eu fiz 6 carreiras entre uma receita dessas de gomos e a outra. Então, poderia ser feito 6 carreiras em malha lisa sem o furinho. Essas 6 carreiras dão a quantia de carreiras aqui de tamanho para a parte do corpo do vestidinho. Faço a outra cava. Com 4 agulhas de cava aqui diminuídas, para essa espessura de lã, eu acho ideal. Desmancho os últimos 2 pontos. Uma cava feita, outra cava feita. Começo novamente uma prega. Cheguei em 12 agulhas, começo a elevação. E aqui tiro em linha de outra cor. O início foi dado uma sobra de fio, que serve para costura em ponto invisível. Apanho um ponto de um lado. Um ponto do outro.
Pego o segundo ponto daqui e volto no primeiro de lá. Pego o segundo e volto nesse onde saiu. Assim fazendo uma costura invisível, que imita o trabalho que a máquina fez. Depois de costurado, tirando a linha de separação aqui, o fio bem resistente que foi usado, sai o início que foi feito em linha de outra cor. E não sobra resíduo. Esse é um trabalho bem delicado. Embaixo, como não tem uma barra, a minha sugestão é fazer um ponto baixíssimo para deixar o trabalho mais firme, ou vaporizar, para que ele fique retinho, porque senão ele enrola para dentro. Da mesma forma que a parte do decote, ele enrola para dentro. Então, vaporizar, deixando ele firme. As duas cavas, pode fazer um ponto baixíssimo ou deixá-la sem. Também faz um detalhe bem bonito. Aqui o acabamento de cima precisa ser cortado. Como é uma malha, ela cede para vestir na boneca. Para adulto, para pessoas, no caso adulto, aqui precisaria de uma abertura para vestir mais fácil. Mas como é uma boneca, e existem bonecas também que sai o bracinho para colocar, então facilitaria a colocação e não precisaria deixar uma abertura. Mas também outra sugestão é, ao invés de fazer a costura em ponto invisível, fazer um passa-fita, que vestindo, ajusta depois o passa-fita em zigue-zague. Esse detalhe da diminuição aqui no decote faz um efeito muito bonito, um decotezinho em V. Então, a parte de cima, ou um ponto baixíssimo, ou vaporizar. E a parte de baixo também. Por isso, quando se pensa em fazer embaixo um acabamento em ponto baixíssimo, já deixa a sobra de fio suficiente que consiga contornar em ponto baixíssimo. Assim, evitando mais um fiapo ali para ser eliminado, para ser limpo. O ponto baixíssimo, bem próximo, ele pesa e não precisa ser vaporizado. E assim seguiria em todo ele, fazendo esse acabamentozinho como barra. Esse é um tamanho de boneca do estilo Barbie. É um vestidinho que fica uma graça e tem inúmeras variações. Por exemplo, fazer essa parte em carreiras encurtadas noutra cor e as carreiras lisas
na cor principal, na cor do corpinho. Fazer um gomo em cada cor também seria uma opção. Caso você tenha vários restinhos de linha e queira aproveitar, fazer uma saia colorida também, com várias cores, também ficaria muito bonito. Essa então é a resposta para a inscrita que está fazendo roupas de boneca para boneca Barbie. Outros tamanhos, aumenta a quantia de carreiras aqui, pode ser posto manguinha, pode deixar sem a parte de cima, fazer sainha, e o bustier fazer em separado. Enfim, são muitas ideias. Lembrando que aqui eu fiz com a lã Amore Baby. Ela é uma lã média. Se for usar uma lã mais grossa, as mesmas carreiras vai dar uma medida diferente. Se for uma lã industrial, uma lã mais fina, as mesmas carreiras vai ficar pequeno. Então, sempre tem que levar em consideração a espessura do fio que você está usando. Aqui eu trabalhei na regulagem 7. Coloquei 44 pontos. Se quer uma saia mais curtinha, um vestido mais curtinho, diminui a quantia de pontos. São todas ideias que a gente consegue ter a partir de um trabalho pequenininho assim. Nossa ideia para hoje, então, é essa. Bom trabalho!